estudantes, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem, se cuidando. Estamos aqui novamente para conhecer mais um ponto de Curitiba. Afinal de contas, vocês já conheceram diversos. Nós juntos já conhecemos e viajamos virtualmente lá pela história do cinema, o Cine Passeio, vocês se lembram? Pelo Memorial do Rio Iguaçu. E antes da gente conhecer qual o ponto de Curitiba que nós vamos conhecer um pouquinho da história, que tal a gente retomar aqueles cuidados diários? Vou dar um tempinho para vocês lavarem as mãos. Vamos lá? Começamos a marcar o tempo. Comece lavando suas mãos. Agora, com as mãos limpas, vamos pegar o material para a aula. Caderno ou uma folha. Lápis, canetinha, lápis de cor. E uma borracha. Pronto! Vamos começar a nossa aula? Bom, esse lugar que a gente vai conhecer hoje, ele é um ponto turístico aqui da nossa cidade, Curitiba. E ele já foi conhecido como Largo Lobo de Moura, Largo Duque de Caxias e Largo Tereza Cristina. Você sabe qual é? Olha só, eu tô falando da Praça Santos Andrade. Você já teve a oportunidade de conhecer mais essa praça de Curitiba? Bom, a Praça Santos Andrade, nessa imagem, a gente consegue vê-la era de cima. Então nós temos toda aquela área verde da praça e ela fica entre dois prédios históricos e culturais aqui de Curitiba. Você sabe qual é? Bom, de um lado a gente tem o Teatro Guaíra e na outra ponta nós temos a Universidade Federal do Paraná, que foi a primeira a ser construída no Brasil. Olha só que legal. Professora, mas o que a gente pode encontrar nessa praça especificamente? Bom, na Praça Santos Andrade, a gente consegue encontrar um chafariz. Esse chafariz ele tem formato de um cálice e fica bem no centro da praça. Além disso, a gente encontra bancos para poder sentar, ver o movimento da rua, ler um livro. Lá a gente também encontra algumas árvores que elas são imunes ao corte. Nessas árvores, em frente a ela, vai ter uma plaquinha dizendo que ela é imune ao corte, ou seja, não pode se cortar aquela árvore. Além disso, você acredita que na Praça Santos Andrade existe uma árvore centenária? Isso mesmo! Em 2022, ela vai completar 100 anos, porque ela foi plantada em 1922 em comemoração ao centenário da independência do Brasil. Olha só que legal! Continuando, o que mais a gente pode encontrar nessa praça? Essa praça, pessoal, ela é conhecida por ter diversos monumentos, bustos, que é essa parte aqui para cima, de pessoas que foram importantes em Curitiba, no Paraná e até mesmo no Brasil. Ao todo, na Praça Santos Andrade, a gente encontra
11 monumentos. E eu trouxe aqui para vocês conhecerem um pouquinho sobre eles. Olha só a imagem. O primeiro, a gente tem o Vitor Ferreira do Amaral. Ele foi o primeiro reitor da Universidade Federal do Paraná. Depois a gente pode encontrar lá também o busto do João Ribeiro Macedo. Ele foi um dos fundadores da Universidade Federal do Paraná. Temos também a da professora Júlia Vanderlei. A professora ela lutou muito, pessoal, pelos direitos das mulheres poderem se matricular no ensino médio. Olha só que legal. Não é à toa que ali no monumento dela, ela tá com um livro na mão, não é mesmo? Continuando aqui, a gente tem também o monumento do Plínio Tourinho, que foi um engenheiro, um astrônomo e professor da Universidade Federal. Depois nós temos o Rui Barbosa, que foi um político, um advogado, e ele tinha um dom de oratória, ou seja, ele conseguia falar em público muito bem. Inclusive, o monumento faz referência a esse dom da oratória dele. Continuando, nós temos também o monumento do Santos Andrade, que daqui um pouquinho a gente vai conversar sobre quem foi ele. Depois nós temos também o monumento do Santos Dumont. Vocês conhecem o Santos Dumont, conhecido como o pai da aviação? Temos também ali esse monumento do Ildefonso Xavier Ferreira. Ele era um padre, foi o primeiro monumento a ser instalado na praça. Continuando, nós temos também o do Nilo Cairo. Depois nós temos o monumento do Lisímaco Ferreira da Costa e temos também da atriz paranaense Lala Schneider. A maioria desses monumentos eles são voltados para a Universidade Federal do Paraná. E da atriz Lala Schneider, esse monumento está voltado para o Teatro Guaíra. Olha só. Mas professora, além de tudo isso, existe algo a mais que eu posso conhecer na praça? Existe sim, as feirinhas. Você já teve a oportunidade de conhecer uma feirinha? A feirinha da Praça Santos Andrade, ela é uma feirinha temática que acontece em determinadas épocas do ano. Então, por exemplo, nós temos a feirinha do Natal, a feirinha da Páscoa, nós temos também feirinhas relacionadas às estações do ano, como essa na imagem, que é uma feirinha da primavera. E a feirinha é como se ela fosse dividida entre duas praças. Nós temos um pouco dessa feirinha localizada na Praça Santos Andrade, onde fica a maior parte do artesanato, e nós temos uma outra parte dessa feirinha localizada lá na Praça Osório, onde fica voltada a questão da alimentação, da culinária. Vocês já conheceram? Tiveram a oportunidade de ir lá? Mas bem, além de tudo isso, você sabia que a Praça Santos Andrade ela é conhecida como palco de manifestações culturais? É isso mesmo. Eu trouxe um exemplo aqui de duas manifestações culturais que aconteceram na praça. Observem lá. Então, nessas imagens a gente pode ver. O primeiro, nós temos ali diversos balões em formato de coração vermelho espalhados pela praça em frente à Universidade Federal do Paraná. Lá faz parte de uma campanha realizada por uma emissora de televisão aqui da nossa cidade com o título Espalhe o Amor. Então as pessoas iam até a praça, tiravam fotos, gravavam vídeos espalhando o amor, fazendo declarações para as pessoas que elas gostam. Do outro lado, nós temos outro tipo de manifestação cultural que aconteceu no final do ano. Inclusive, algumas escolas aqui da nossa cidade tiveram a oportunidade de levar seus alunos até lá, que é a Roda Gigante Iluminada. Ela ficou também em frente à Universidade Federal do Paraná. Ela era gratuita, então as pessoas podiam ir até a praça e ter a oportunidade de dar uma volta nessa roda gigante. E ela fazia parte das comemorações natalinas. Olha só que bacana. Para a gente conhecer um pouquinho mais essa praça, identificar esses pontos que a gente viu nas imagens, a professora vai passar para vocês um vídeo. Vamos assistir? A Praça Santos Andrade está localizada na Rua Mintas de Barros, esquina com a Rua Conselheiro Laurindo, no centro de Curitiba. Com uma área de 12.750 metros quadrados, foi local de passagem para o passeio público e a Praça do Mercado, atual Generoso Marques. Além de receber, eventualmente, companhias circenses, serviu como depósito de lixo e marcava o final da cidade. A praça já teve vários nomes, mas somente em 1901 começou a se chamar José Pereira dos Santos Andrade, homenagem ao ex-presidente do estado do Paraná. Ponto turístico da cidade, a Praça Santos Andrade é palco de manifestações e eventos culturais,
Em seu entorno, encontram-se dois dos principais pontos históricos e culturais de Curitiba: o prédio histórico da Universidade Federal do Paraná e o Centro Cultural Teatro Guaíra. No dia 7 de setembro de 1922, nas comemorações do centenário da independência do Brasil, foi plantada pelo presidente do Estado, Caetano Munhoz da Rocha, a araucária do centenário, símbolo de nosso Estado. Destacado no meio da praça, entre as árvores centenárias, há um belo chafariz em formato de cálice. 11 bustos de personalidades estão com as faces voltadas para o prédio da Universidade Federal do Paraná e para o Teatro Guaíra. Entre eles encontramos o do professor Dr. Nilo Cairo, um dos fundadores da instituição. As estátuas e bustos espalhados pela Praça Santos Andrade são uma viagem no tempo e fornecem informações valiosas sobre a cidade. A paisagem da Praça Santos Andrade foi tombada pelo Patrimônio Estadual em 1974, juntamente com a Rua 15 de Novembro e a Praça Osório. Olha só que legal! Você já conhecia tudo isso sobre a praça? Bacana, não é mesmo? Mas você já parou para pensar? Praça Santos Andrade. Quem foi Santos Andrade? Muitas vezes a gente vai em determinados locais e nem sabe a origem do nome, não é mesmo? Olha só a imagem aqui, ó. José Pereira dos Santos Andrade. Ele foi um político, um advogado que nasceu em Paranaguá. E com o apoio do pai dele, ele acabou entrando para a política, passou por alguns cargos políticos até que ele virou presidente do Paraná e ficou nesse cargo durante 5 anos. Olha só que legal. Mas, continuando, eu te pergunto, sabe a Praça Santos Andrade que a gente viu no vídeo agora há pouco? Você acha que ela sempre foi daquele jeitinho? Claro que não! Ela sofreu diversas transformações com o passar do tempo. Sabe como que tudo mais ou menos começou? Foi quando eles começaram a construir a Universidade Federal do Paraná. Então, naquela época, eles escolheram aquele espaço para construir a universidade, que era um terreno que foi doado pela prefeitura, né? E aí a praça, ela acabou se tornando um depósito de lixo. Houve diversas reclamações, porque era um espaço da cidade perdido, que as pessoas jogavam lixo, era lixo de construções, era um lixo de alguns moradores que estavam lá. Essas reclamações foram ouvidas e anos mais tarde a praça passa então por uma nova reforma. A partir daí, sabe o que eles fizeram? Eles delimitaram o espaço da praça. Então eles colocaram meio-fio, delimitando o tamanho que teria essa praça. Colocaram também algumas árvores lá, para que a praça ficasse mais bonita, mas mesmo assim ela não ficou do jeito que a gente conhece hoje. Anos mais tarde, essa praça foi escolhida para ser palco da comemoração do centenário, 100 anos, da independência do Brasil. E aí sim ela sofre uma nova remodelação. E aí o pessoal faz a instalação dos bancos que tem na praça, das lâmpadas luminárias que nós temos lá. Foi quando foi plantada aquela árvore do centenário que eu comentei com vocês e vocês viram no vídeo. Olha só que legal. E aí ela sofre uma última modificação anos mais tarde, quando foi decidido fechar aquela praça para o trânsito de veículos, ficando disponível apenas para pedestres. E toda a parte do chão foi pavimentada com pit pavê, aquele pavimento típico aqui da nossa cidade de Curitiba. E o entorno dessa praça ele também foi se modificando à medida que a cidade ia crescendo, né? As coisas evoluindo, vários outros prédios surgiram ao redor. Nós tivemos a construção do prédio histórico dos Correios, do edifício Morumbi, do Teatro Guaíra, que lá no início não existia, e aí ela ficou conhecida como nós vimos no vídeo hoje. Olha só que legal, é mais um espaço, mais um ponto turístico aqui da nossa cidade que eu deixo como sugestão para você conhecer. Mas agora, que tal a gente fazer uma atividade relacionada a essa praça? Vamos aos materiais que a gente vai precisar na aula de hoje. Olhem só, vamos precisar de espuma de barbear, precisaremos também de copo plástico, saquinho plástico, corante, folha sulfite, lápis de escrever e cola. Eu vou dar um tempinho para vocês buscarem o material. Eu te espero aqui.
Eu já separei todo o meu material aqui. E sabe qual que é a proposta de hoje? A gente fazer um desenho da Praça Santos Andrade, mas na hora de colorir ela, a gente vai utilizar uma tinta chamada tinta puff, ou tinta 3D. Será que você já fez? Já teve a oportunidade de fazer alguma atividade com essa tinta? Ela é muito fácil de fazer e quando você for colorir o seu desenho, ele vai ficar em alto relevo, ele vai ficar altinho. Olha aqui, a professora trouxe um exemplo da Praça Santos Andrade, que eu fiz o desenho, e na hora de colorir, eu colori com essa tinta que eu vou ensinar para vocês. Olha só que bacana. Legal, né? Então vamos lá. O que a gente vai fazer? Vamos pegar então um copo plástico, e nesse copo plástico aqui, a gente vai fazer uma mistura. Uma mistura de cola branca, tá? E a mistura da espuma de barbear. Se você aí de casa não tem esses materiais, não tem problema. Você pode fazer uma mistura de cola branca com raspas de cera, raspas de lápis de cor. Então vejam lá. Vou pegar o meu copinho, vou colocar um pouquinho da minha espuma de barbear, vou colocar um pouquinho da minha cola branca e aí eu vou colocar o corante da cor que eu quiser. Então aqui eu vou escolher o corante da cor azul, vou colocar uns pinguinhos. É bem pouquinho, gente, porque o corante é muito forte. Vou pegar um palitinho, qualquer coisa que eu tenha em casa e vou misturar. Olha só, misturo tudo. A cola branca, a espuma de barbear e o corante. Ai, ficou muito claro esse azul, eu quero um azul mais escuro. Então eu vou lá, pego mais um pouquinho de corante e coloco lá. Mistura bem, tá, pessoal? Para misturar bem essa cola com essa espuma de barbear aqui, ó. Misturando. E aí, como é que eu vou fazer depois que eu misturei? Então, depois que eu tenho essa mistura, eu vou pegar um saquinho plástico que eu pedi para vocês separarem, certo? E vou colocar essa mistura dentro desse saquinho plástico. Então, pego aqui e vou colocar. Olha como é que ela fica. Fica bem diferente, né? Vamos lá. Raspo tudo o meu potinho, coloco essa mistura aqui, o potinho do lado. E aí o meu saquinho, ele tem que ter uma pontinha, né, por onde vai sair essa minha tinta. Então, olha só, a professora colocou no saquinho e tem a pontinha que eu vou ter que cortar
com a tesoura. Então, mais uma corzinha que eu vou fazer. Pego minha espuma de barbear, minha cola branca e agora eu vou escolher a cor marrom. E vou colocar aqui um pouquinho de cor marrom e vou fazer a mistura. Olha só, super fácil de fazer. Mistura super bem, tá, pessoal? Até a cor se espalhar por toda a espuma e cola. Depois é só repetir o processo. Pego o meu saquinho plástico e coloco essa mistura dentro. E aí, depois que eu fiz isso, eu vou pegar a minha folha sulfite e vou fazer o desenho que eu quiser, relacionado à Praça Santos Andrade. Então, lembra que a Praça Santos Andrade fica no meio, nas laterais a gente tem 2 prédios históricos, né? A Universidade Federal, do outro lado o teatro. Então, eu posso dividir aqui a praça ao meio, né? O que tem no meio da praça mesmo? Ah, um chafariz, né? Vou fazer um chafariz aqui no meio, do jeitinho que eu sei fazer. De um lado, eu posso fazer, então, a universidade. E do outro lado, eu posso fazer o teatro. E o que fica em todo o entorno dessa praça mesmo? Muita árvore, não é mesmo? Então, a gente vai desenhar. Vou desenhar aqui até a árvore centenária que tem lá. Então, desenhei aqui com o meu lápis. E agora que eu tenho todo o contorno do meu desenho, me resta o quê? Pintar ele, não é mesmo? E aí eu vou pegar lá a espuma que eu fiz, cortar o biquinho do meu saco plástico. Esse aqui tá muito grande, vou cortar aqui em cima também, ó, pra não me atrapalhar. Vou cortar o biquinho do saco, bem pequenininho, pra não sair muito da tinta. E vou começar a colorir o meu desenho. E essa tinta, pessoal, ela, conforme ela vai secando, ela cresce, aí ela fica em 3D. Quando ela estiver sequinha, você pode até colocar o seu dedinho, você vai ver que ela tá bem fofinha. Então, é só ir fazendo um contorno com essa tinta aqui, ó. Olha só que legal. Vou fazer aqui também. Se acabar a tua tinta, você pega e faz mais, da cor que você quiser. Olha só. Agora eu vou trocar de cor. Agora eu vou usar o verde, que eu já tinha feito. E vou colorir as minhas árvores. Você pode só contornar o seu desenho. Você pode preencher ele inteiro. Você pode usar as duas técnicas. Contornar alguns desenhos e pintar ele dentro, preencher ele inteiro com a tinta. Fica bem legal também. Vamos lá. Olha só que legal, pessoal. Você pode convidar o pessoal aí da sua casa também para fazer com você. Minha tintinha marrom agora para fazer a parte de baixo da minha árvore. Cortei o biquinho dela e vou lá colorir. Vamos lá. Aqui vocês podem usar a criatividade, fazer do jeitinho que vocês sabem. Colorindo todo o meu desenho. Vou fazer aqui do lado teatro. Olha só, que legal. Finalizar aqui o meu chafariz. Fazer uma bolinha aqui no meu chafariz. Olha como é que ficou o meu desenho da praça. Vocês podem observar que teve alguns locais que eu pintei inteiro com a tinta, outro eu fiz apenas o contorno. Então a professora fez aqui o desenho da praça como se a gente visse essa praça de cima. Olha só que legal. Para vocês conseguirem fazer e relembrarem como que é a praça, a professora vai deixar aqui na tela para vocês o desenho a fotografia da Praça Santos Andrade vista de cima, que a gente viu lá no começo. Então a gente pode observar ali no meio o chafariz,
na lateral os prédios históricos. Então você pode utilizar essa imagem como base do seu desenho. Eu vou dar um tempinho para vocês conseguirem fazer esse desenho aí em casa. E aí, vocês conseguiram fazer? Se basearam? Convidaram alguém aí da casa de vocês para fazer junto com vocês essa atividade? Olha só que legal! Você já conhecia a praça? É bacana, né, a gente conhecer um pouquinho da história, dos pontos da cidade onde a gente mora. Muitas vezes a gente vai até os lugares e nem sabe o porquê ele recebe aquele nome, que pessoas influenciaram a construção daquele lugar. Um exemplo disso é o nome da sua escola. Será que você sabe a origem do nome da sua escola? Você sabe por que ela tem aquele nome? Se aquele nome faz referência a algum político? Tem escolas que fazem referência a professores. Olha só, eu deixo como sugestão você pesquisar aí na sua casa o nome da sua escola. Qual é a origem? Se esse nome é o nome de uma pessoa, quem foi essa pessoa? O que ela fez? Por que ela é importante? Por que a escola resolveu homenageá-la atribuindo um nome? Legal, né? Pede ajuda aí de casa para vocês pesquisarem na internet ou até mesmo conseguir conversar com a sua professora a respeito. É bem bacana. A Praça Santos Andrade, pessoal, ela fica localizada lá no centro de Curitiba, então é de fácil acesso. Existe até a parada de ônibus lá. Então, o dia que vocês tiverem a oportunidade, depois que todo esse período passar, vocês podem ir de ônibus e conhecer a praça. Levar um livro para você ler, né? Conhecer, dar uma volta ao redor e assim você conhece um pouquinho mais da cidade onde você mora. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu estou super feliz de estar aqui com vocês novamente e a gente se vê numa próxima. Até mais!